Olá! Hoje iremos falar um pouco sobre os princípios da contagem. O princípio fundamental da contagem, ela é uma técnica para calcularmos de quantas maneiras e decisões podem combinar-se. Se uma decisão pode ser tomada de N maneiras e outra decisão pode ser tomada de M maneiras, o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculado pelo produto de N vezes M. Analisar todas as combinações possíveis sem utilizar o princípio fundamental da contagem pode ser bastante trabalhoso, o que faz com que essa fórmula, o N vezes M, seja extremamente eficiente. Para a gente entender um pouco sobre o princípio da contagem, vamos analisar a seguinte situação. Exemplo 1. João está em um hotel e pretende visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem 3 linhas de metrô que levam ao shopping e 4 ônibus que se deslocam do shopping para o centro histórico, como é mostrado na figura seguinte. Do hotel, os 3 metrôs, o shopping, os 4 ônibus até o centro histórico. Bom, de quantas maneiras João pode sair do hotel e chegar até o centro histórico passando pelo shopping? Bom, a solução desse exemplo. O diagrama de árvore, ou árvore de possibilidade, ele é útil para analisar a estrutura de um problema e visualizar o número de combinações, como a gente pode observar nessa imagem. Se existem 3 possibilidades de sair do hotel e chegar até o shopping, e do shopping para o centro histórico temos 4 possibilidades. Então, o total de possibilidades é 12. 3 metrôs, 1, 2 e 3, e 4 ônibus. Assim, fazendo todo o esquemazinho, temos 12 caminhos diferentes. Só que outra maneira de resolver o exemplo seria pelo princípio fundamental da contagem, que a gente efetua a multiplicação das possibilidades, ou seja, o M vezes o N, que são os valores que nós possuímos, vai dar igual a um determinado valor, que é o nosso X. No caso desse exemplo, vai ser igual a 3 vezes 4. 3, que é o número de metrô, vezes 4, que é o número de ônibus. Assim, possuindo 12 caminhos diferentes, chegando à mesma conclusão, da mesma solução que foi corrida pelo diagrama de árvore. A gente sabe que, de acordo com o princípio fundamental da contagem, se um evento é composto por 2 ou mais etapas sucessivas independentes, o número de combinações será determinado pelo produto entre as possibilidades de cada conjunto, ou seja, a sua multiplicação. Nesse caso, só temos duas incógnitas, vamos dizer assim, que é o M e o O. Aí vai ser 3 vezes 4. Quando utilizar o princípio fundamental da contagem? Existem várias aplicações do princípio fundamental da contagem. Ela pode ser aplicada, por exemplo, em várias decisões da informática. Um exemplo seria as senhas, que exigem o uso de pelo menos um símbolo, o que faz com que o número de combinações possíveis seja muito maior, deixando assim o sistema mais seguro. E também possível outra aplicação é o estudo das probabilidades, que para calculá-las, a gente precisa saber a quantidade de casos possíveis e a quantidade de casos favoráveis. A contagem dessa quantidade de casos possíveis e favoráveis, ela pode ser feita por meio do princípio fundamental da contagem. E esses princípios geram também as fórmulas de permutação, combinação e arranjo. Agora a gente vai para um exemplo que foi aplicado na prova do Enem, que diz o seguinte: o diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá sua resposta.
As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há, letra A, 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, B, 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, C, 119 alunos a mais, D, 260 alunos a mais, ou letra E, 270 alunos a mais. Então, nessa questão, a gente vai usar o princípio da contagem, que é o quê? É o produto das quantidades que possuímos. Nessa questão, a gente sabe que os números possíveis de respostas será igual ao produto das quantidades de personagens, objetos e cômodos. A gente percebeu que na questão ele já vem dizendo cada um, que são 5 objetos, 6 personagens e 9 cômodos. Colocamos na fórmula do princípio da contagem, vai ficar igual objetos vezes os personagens vezes os cômodos, que vai dar igual a um determinado número, que é o x. Então, a gente multiplicando tudo, vai ficar 5, que é os objetos, vezes 6, que é os personagens, vezes 9, que é o cômodo, que vai dar um valor de 270 combinações. Como o número de alunos é 280, então a diferença entre a quantidade de alunos e a quantidade de possibilidades é 10. E assim a gente chega à resposta da questão, que é a alternativa A, que diz que são 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Aqui está outro exemplo, que também foi aplicado no Enem, que diz o seguinte: estima-se que haja, no Acre, 209 espécies de mamíferos distribuídas conforme a tabela abaixo. Podemos observar a tabela. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 espécies de mamíferos, uma do grupo dos cetáceos, outra do grupo dos primatas e a terceira dos grupos dos roedores. O número de conjunto distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a letra A, 1.320, letra B, 2.090, letra C, 5.840, letra D, 6.600 ou letra E, 7.245. Bom, para a resolução dessa questão, a gente, como tem a tabela, a gente já sabe os valores de cada grupo dos mamíferos, que são os cetáceos, que possuem 2, como diz na tabela, os primatas, que são 20, e os roedores, que são 33. Ou seja, iremos fazer novamente o produto desses resultados, que é o quê? Os cetáceos vezes os primatas vezes os roedores, que vai dar um valor x. Que isso vai ser igual a 2 vezes 20 vezes 33, que dá um valor de 1.320. Ou seja, a resposta é a alternativa A. Agora é a sua vez, espero que tenha ajudado e bons estudos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.